Bom dia, Paulino, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do Visto Fora. Temos o Olivier Bonamici e a Begonha Iniguez apostos para o comentário dos temas da semana. Bom dia aos dois. Bom dia. Muito bom dia. Antes de avançarmos, Olivier, a França foi para casa, foi afastada do Europeu de Futebol pela Suíça. Já recuperaste do embate, do choque? Eu estava já a prever, eu estava todo contente a enviar uma mensagem ao meu filho, porque ele não estava comigo nesta noite, a dizer vamos jogar contra a Espanha, porque a França tivesse ganho, e vamos ver o jogo tranquilamente em casa de papá, vai ser ótimo, não sei o que mais, não é? Depois fui à casa de banho, a França estava a ganhar 3-1, quando voltei da casa de banho estava a ganhar 3-2, mas eu sem grande preocupação. Pensei, bom, a França vai passar, isto não é, vou ter em conta a experiência, a qualidade, e bing. Afinal, não. Uau! É a beleza também do desporto. E agora quem é que apoias? A Itália, pronto, é um terceiro país, não é? Mas não quero que a Espanha ganhe, porque a nível desportivo, apesar da Begonha, a nível de desporto, não quero que a Espanha ganhe. Begonha, logo à tarde a Espanha enfrenta a Suíça, que mandou os campeões do mundo para casa. Estás confiante? Vai ser um jogo muito difícil, como diz o selecionador nacional Luis Enrique, realmente difícil, como se demostrou a Suíça, que non é fácil a eliminar a Suíça. Por tanto, eu torço con todas as miñas forzas pela España, mas non vai ser fácil. Mas a falar do xogo, non é, de España do outro día contra a Croacia, realmente foi un grande xogo e foi emocionantísimo. Eu penso que para as persoas que non torcían pela España, non é, foi un xogo moito bonito para ver, porque 5 golos da España e depois apurada no prolongamento, cando parecía que estaba morta, realmente eso demostra que o fútbol, como dixía Oliviera un momentiño, é maravilloso, non é? E un desporto moito emocionante. Vamos em frente, agora vamos falar de Europa. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Esta semana chegou ao fim a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Que balanço é que fazes, Begonha? Un balanço moito máis fraco do que se esperaba inicialmente. Non foron superadas as expectativas? Foi difícil, realmente, foi unha presidencia difícil. Eu penso que sería difícil para cualquier un dos países dos 27 da Unión Europea, non é? Mas lembrome cando entrevistei a Augusto Santos Silva no fin de decembro, non é? A falar dos objetivos da presidencia portuguesa, e realmente eso que non se cumpliran todos. Primeiro, continuamos coa pandemia a dar cabo de todos nós. O tema das vacinas, por exemplo, penso que non está controlado de todo, non é? Faltan vacinas nos diferentes países, porque estáse a demostrar que en xeral o sistema de vacinas nos diferentes países, nos principais países europeos, está a correr ben, mas faltan, en moitos casos, vacinas, demoran, então há problemas con os laboratorios, e houve problemas. Entón, desa parte, aínda a Europa non resolveu todo o que tiña a resolver, e depois, para mí, o que fez mellor Portugal na presidencia foi a Cimeira Social do Porto, e foi precisamente que de Portugal saíran unha serie de compromisos para tentar mellorar o mercado de traballo e as condições de traballo na Europa. Mas non sei se isto ficará no papel ou depois de aquí a uns anos poderemos dicir que aquela cimeira foi importante. Mas pelo demais foi unha cimeira moito online, unha cimeira eu acho que moito difícil de seguir para Portugal. Olivier, cimeira não, presidência, desculpa. Olivier, como pontos altos temos a operacionalização da chamada bazuca europeia, o certificado digital Covid, aprovado em tempo recorde, não é? E o acordo sobre a política agrícola comum. Sim, eu partilho plenamente o balanço da Begonha. Eu diria, agora, o que me preocupa mais, para acrescentar mais uma coisa em relação ao que ela disse, eu acho que ela diz tudo sobre o que é que eu acho também. Eu vou acrescentar um ponto que é a minha preocupação neste momento, não é a próxima presidência, portanto, da Eslovénia, porque eu acho que vai ser um dos grandes problemas em breve da Europa, e já é um problema, que é a questão do Estado de Direito e da forma como alguns países veem a Europa de forma diferente. E há claramente uma ruptura, não sei se ainda podemos falar de fratura, mas eu diria uma ruptura ideológica, há claramente. E sabemos que a Eslovénia, por exemplo, é um dos países que apoiou Viktor Orbán,
e admito que estou muito preocupado em relação a esta nova tendência. Begonha, a presidência da Eslovénia chega num momento crítico para a Europa, não é? A prioridade consiste em facilitar a recuperação depois da pandemia Covid-19 para a tornar mais resistente. Será possível? É verdade, a última cimeira precisamente da presidencia portuguesa é a cimeira da recuperação, que teve lugar há 2 dias. Já deveria estar em curso e afinal não está. Sí, exatamente, no Centro Cultural de Belén e por desgraza, pois deberíamos estarse a ultrapasar moita coisa e tamén partillo e concordo con o que dixo Oliviera un momentiño, que eu tamén teño certo receio con a presidencia da Eslovenia, porque se algo demostrou Portugal, e iso temos de recoñecer, é as boas relações entre o Antonio Costa e a Úrsula von der Leyen, no? Que iso axudou muitísimo precisamente para conseguir en tempo récord o certificado verde, e que nos parecía incrível no Porto no mes de maio, cando tivemos a cimeira do Porto, cando anunciaran que no día 1 de xullo teríamos o certificado verde. Pensar que eu xa teño nas miñas maus desde há días, no? Tantos millóns de europeos que xa teñen o certificado verde e poden viaxar con ele, é incrível. Mas sí, a Eslovenia agora a ver que o que faz, e sí, é un momento difícil porque na Europa, na nosa Europa, en teoría tan democrática, temos certos gobernos que realmente non están a demostrar ser moito democráticos. Olivier, a presidência portuguesa também termina com outra polémica, que é a decisão da Alemanha de proibir as viagens de Portugal. Como é que viste esta decisão? Estou um pouco dividido sobre isto, que é o problema é que, de facto, devia haver uma melhor coordenação das medidas restritivas na Europa. Por um lado. Do outro lado, eu acho que a Alemanha tem todo o direito de se proteger perante um dos países onde isto são os factos, não é? Onde a situação é mais complicada, que é o caso de Portugal. Portanto, a Alemanha não toma esta medida de coração leve. Não é para chatear Portugal, não é? Portanto, as relações são ótimas entre a Alemanha e Portugal. E gostaria de saber que medida Portugal ia tomar se fosse o contrário. Mas o próprio porta-voz da Comissão Europeia para a área da Justiça dizia que a interdição da Alemanha a viagens para Portugal não está totalmente alinhada com as recomendações da União Europeia. Sim, claro, mas pode a Alemanha fazer isto. Pode, legalmente, pode. Fazer isto. Claro que não é recomendado fazer isto, mas pode. E porque de facto acaba por pôr em causa o certificado de Covid de vacinação. Sim, não é? Exato, mas neste momento a situação é uma situação muito preocupante e por isso que estou bastante dividido e gostaria de saber se Portugal não teria tomado a mesma medida, medidas mais restritivas se fosse o contrário. Sim, Begonha. Sí, porque isto que trae a pandemia, por desgraza, é que a solidariedade europea entre os povos nin sempre se cumpre, porque a pandemia nos traz un virus tan grande e un problema tan grande, non é? E se estende con tanta rapidez que temos de deixar ás veces de lado esa solidariedade para pensar, e os gobernantes teñen de pensar nos seus países, non é? Igual que aconteceu con Portugal cando decidiu há uns meses fechar as fronteiras con a España, non é? Exato. Eso, pois, para min como española non foi fácil, mas eu tamén percibí o que o goberno portugués quería facer, non é? Na altura estaba España moito pior do que Portugal, non é? Por iso isto é complicado, esta pandemia vai continuar moito tempo entre nós, é o que nos temos de mentalizar, e realmente este verão eu acho, non sei o que pensa o Olivier, mas penso que este verão vai ser bastante diferente ao verão anterior, porque temos esta variante Delta e a variante Delta Plus que estáse a estender de feito tan rapidamente pela Europa, e que as vacinas estamos, como dicía Mariana Vieira da Silva ontem, contra reloxo, non é? E as vacinas non están a conseguir parar este crecimento, estén crecendo de casos coa variante Delta. Por tanto, é normal que os gobernos tomen ás veces medidas restrictivas con os outros países das que non gostamos, o resto dos países. De facto, a variante Delta do vírus mais transmissível está a pôr em causa tudo o que achávamos que sabíamos e a ameaçar as férias dos europeus, não é? Olivier, mas em Portugal a vacinação até está a correr bastante bem. Como é que está a correr em França?
Bem igual, é mais ou menos igual em termos de porcentagens, não é? Agora, neste momento, e tinha dito isto no outro dia, e já está a ser cada vez mais falado, é que o governo está mesmo a equacionar a tornar obrigatória a vacina primeiro para os profissionais da saúde, porque em França é um problema grave, que é 60% apenas dos profissionais da saúde receberam a primeira dose. 60% dos profissionais de saúde, significa 40%. Mas é porque não querem. A maioria, sim, exatamente, sim, claro, já podiam. Portanto, eles são considerados prioritários, portanto, 40% não. Agora, o problema é que o que é que tu fazes? É complicado. Eu sei que na Itália há uma região que tomou uma medida, no sul, se não me engano, da Itália, que já suspendeu as funções de algumas pessoas, profissionais de saúde, que não querem tomar a vacina, porque eles estão em contato direto. Acabam por ser um risco, não é? Porque, exatamente, a questão é que eles estão em contato direto com o público. E a questão é que se tu não queres tomar a vacina, neste caso, não se trata de despedir a pessoa, mas dizer o quê, neste caso, vais trabalhar num escritório fechado. Mas tu não podes depois trabalhar com pessoas idosas. Pode fazer teleconsultas, telemedicina. Exatamente. Não podes. Begonha, em Espanha, a incidência da Covid-19 também está a aumentar, já vai nos 134 casos por 100 mil habitantes e está a afetar sobretudo os mais novos, não é? Sim. Dos 12 aos 29 anos. É o efeito vacinação ou é o efeito viagens de finalistas ou é uma combinação dos dois? É muita coisa, como está a acontecer em Portugal também. Em Espanha Portugal estamos... não há viagens de finalistas. Mas está muita festa, muito ajuntamento, enfim, todas esas coisas que sabemos. Mas vamos a Espanha. Em Espanha ontem se vacinaram quase 800.000 pessoas num dia. É dizer, está a correr muito bem a vacinação. Estamos, é verdade que segundo os estudios há uns que põem um país antes, depois outro estudo põe outro país antes, mas em geral estamos no quinto, sexto lugar na Europa em termos de vacinação e é verdade que xa, como acontece na França, xa estamos a vacinar os máis jovens. Xa comezou, por exemplo, na Cataluña ontem e anteontem a vacinar os adolescentes. E então, xa dixeran as autoridades educativas españolas que antes de comenzar o próximo ano lectivo, mes de setembro, estarán vacinados todos os adolescentes e os estudantes universitarios, mesmo todos. Portanto, xa está a comenzar e iso é moito importante porque agora o problema, como dicías, son os xovens. Mas por qué? Son os xovens irresponsáveis, non é? Todos fomos xovens, todos gostamos de sair, de nos xuntar con outras persoas, mas temos de ter, os xovens tamén teñen de ter cabeza, non é? E o que aconteceu, por exemplo, en Palma de Mallorca, que acho que moitos dos nosos ouvintes viran as imaxes nas televisores de viaxes de finalistas que non foran organizadas pelas escolas, foran independentemente organizadas por algúns alumnos de algunhas escolas en contra dos profesores e de moitos pais, non é? Aconteceu o que xa se esperaba, é dizer, o virus, a variante Delta, está entre nós e entón houve inmensos casos, tiven de ficar isolados estes xovens en Palma de Mallorca nun hotel, houve moita polémica, acho que as autoridades españolas, concretamente as autoridades de Palma de Mallorca fixeran moito ben en isolar a estes adolescentes, testar e evitar que a variante se expanda aínda máis, non é? Non é fácil, mas é o que ten este virus. Em França há também este problema, Olivier? Sim, claro, porque, e aliás, a grande questão neste momento, eu acho que uma tendência a nível europeu é de vacinar os mais jovens. E isto é evidente que vai ser uma das chaves. Porque é isso. Agora, vamos dizer assim, o que me torna um pouco otimista neste momento é a decisão da Inglaterra. Porque a Inglaterra, apesar dos casos estarem a aumentar, não é, mantém a data de 20 de julho, não me recordo exatamente, do chamado Freedom Day, não é, da reabertura do país. Porquê? Porque eles anotaram que, apesar do aumento do número de casos, há menos casos graves do que na vaga anterior. É isso que vamos ter que seguir na Europa para ver... É o efeito da vacinação, não é? Sim, exatamente. Menos pessoas internadas e menos mortos. Exatamente. E vamos ter que ver se é uma tendência que se confirma, porque se confirmar, neste caso, vamos ter que acelerar a vacinação, talvez com a obrigatoriedade para algumas pessoas, para sobretudo nos livrar mais rapidamente possível. E depois que temos outra chave, dixeste a chave dos máis xovens, concordo plenamente, e depois temos unha chave
decisiva, que vacinar a esas persoas que están entre os 60 e os 69 anos, como dicía ontem a ministra Mariana Vieira da Silva, que en Portugal estamos a falar de, non sei se neste momento, dicían semana pasada 700.000, penso que agora son 300.000, unha coisa así, ou 400.000 que fican por vacinar. Iso é fundamental porque esas persoas son as que están agora en pior situación nas UCIs e poden entrar ou apanhar a pandemia e ser internados, ser hospitalizados. Vamos concluir muito rapidamente esta parte, Olivier. Em França houve eleições regionais, a extrema-direita foi a grande derrotada. Como é que isto se explica, se a extrema-direita está em crescendo em França? Bem, o que é interessante é que, e vai ser o grande problema da extrema-direita em França nas próximas eleições presidenciais, que são as eleições mais importantes daqui a um ano, é que em França continua a haver uma espécie de frente republicana contra a extrema-direita. Ou seja, na primeira volta, tu vais votar à esquerda, por exemplo, mas na segunda votas para a candidata à direita. E o contrário também. Portanto, é uma coisa muito curiosa, que não existe muito em Espanha, também não existe muito em Portugal, que é exatamente isto, que é um eleitor em França do Partido Socialista, vota socialista na primeira volta, mas voto útil, o voto útil, e na segunda volta, volta o equivalente do PSD. E o contrário também. Portanto, significa que não existe este plafond de Le Pen, que é a grande dor de cabeça dela, que ela não consegue ultrapassar, ou seja, há uma grande parte dos franceses que continua assustada com a extrema-direita. Estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá, o Governo anunciou ontem um novo pacote de medidas mais restritivas para 45 concelhos que se encontram em situação de risco muito elevado e elevado. Na semana passada tínhamos apenas 3 concelhos no vermelho, agora são 19. O que é que aconteceu para chegarmos aqui, Begonha? O que temos xa falado tantas veces nas últimas semanas, descontrolo da pandemia por causa de moitos axuntamentos. Isto foi un cúmulo, se xuntar varias coisas. Aquí non há un único culpado. Podemos culpar a unha persoa, a outra non. Aquí, primeiro, é un tema para min de falta de coordinación política e tamén das veces de pouca responsabilidade por determinadas persoas, non é? Camadas de algúns xovens que fixeran e que se asuntaran cando non se tiñan de xuntar e dun xeito bastante irresponsable. Mas primeiro todo comenzou con os festexos do Sporting en Lisboa, descontrolo total que aínda non sabemos, non coñecemos o relatorio. Depois chegaran os ingleses para a final da Champions a Porto, mas non foi o Porto, tamén chegaran os ingleses cando se abriu ao turismo, non é? O pasaporte, digamos, o certificado verde da parte do Reino Unido para vir cá a Portugal, e de ser destino verde, Portugal, e por iso se viu que creceran os casos en Algarve, e tamén estáse a demostrar que as PCRs, é verdade que no momento podes non ter o virus, non é? Cando te facen a PCR, non é? Antes de viaxar de avião, e depois uns días depois podes testar positivo, non é? Por iso é normal que a variante Delta comezou a crecer porque aí depois os asuntamentos que Olivier, eu lembrome que tantas veces falaba dos asuntamentos no bairro alto e estaba a alertar do que podería acontecer, e é verdade, durante días e días e días nas principais cidades de Portugal, mas sobre todo en Lisboa, sabíamos onde e cando moitos xovens se xuntaban sin controlo niño. Iso que se faz? Se expande e alastrou. Depois, Olivier, vieram os festejos do São João no Porto e agora parece que são apontados como uma das causas para o aumento de infecções. Isto entende-se. Mas, quer dizer, que eu saiba, Portugal, a variante Delta está a progredir em quase todos os países. Portanto, também não podemos dizer, e às vezes incomoda muito dizer que os portugueses são irresponsáveis e tudo isso, porque, pronto, as pessoas vivem também, cometem erros. Isto é verdade, mas Portugal não é uma exceção na Europa. Bom, e temos assistido a um verdadeiro carrossel, não é? Sim. O que acontece nos outros países acontece mais tarde em Portugal. Mas... Exato. Mas ou antes, mas acaba por dar a volta, não é? Mas o futuro Presidente da República, o Almirante Gouveia e Melo, disse que vamos atingir a imunidade do grupo, mesmo assim no verão. Espero que o futuro Presidente tenha razão. Se as vacinas chegarem... Mas o que me preocupa é que
Estas medidas foram tomadas. Ok, já é um rude golpe para alguns setores da economia, nomeadamente os restaurantes, por exemplo, novamente castigados, é terrível. Portanto, eu estou a pensar em todos os restaurantes agora que souberam desde ontem, ok, vamos ter que fechar novamente, já era o caso em Lisboa, mas não era o caso da grande Lisboa, por assim dizer. E a minha pergunta é simples. E a próxima vez? E a próxima medida vai ser o quê? Sim. É isto a grande preocupação, que é, estamos a iniciar o verão. E, vamos ser honestos, neste momento não podemos pôr de parte um novo confinamento. Isto não podemos pôr de parte um novo confinamento, que seria, para a economia, para a saúde moral, terrível. Porque desta vez, no verão, ficar em casa, ou seja, pessoas que marcaram férias, teriam que desmarcar as suas férias, não é? Seria terrível. Mas, neste momento, não podemos descartar a 100% esta possibilidade. Sim. Antes disso, temos agora uma espécie de recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã nestes 45 concelhos. Begonha, o que é que te parece esta medida? 40% da população portuguesa, segundo os cálculos, estava a preparar eu esta informação para um artigo que publicou hoxe no Labo de Galicia, vai ter, ou vamos ter, porque os que estamos cá xa temos desde hoxe, recolher obrigatório, São non é? cerca de 4 milhões de pessoas. Exatamente, 40% da população portuguesa, então é incrível, non é? A mí o que me parece é o que dixía Olivier, hoxe parece que concordamos bastante, non sei, algo extraño está a acontecer, mas é verdade, é dizer, que o que vai ser o seguinte, nós somos persoas moito sociáveis, que falamos con moitas persoas, estamos en contacto con moitos cuidados, iso sí, con moitas persoas, e sabemos o que opinan os portugueses nos diferentes pontos do país. E é o que dicen, que é o que vai ser o seguinte, é dizer, semana pasada era 3,5 nos concellos máis problemáticos, aos fins de semana, no vermello, mas agora no vermello, agora son 19, mas agora tamén introducimos máis 26 en total, 45 concellos que vamos ter o recoller obrigatorio, non é? Isto cría moita confusão, é voltar para atrás, e há unha coisa para min moito preocupante, e é o que dixo o presidente da Asociación de Hotelaría de Portugal, que ontem precisamente, ou anteontem, a dizer que o verão está perdido para o turismo portugués. A dar dados, unha persoa que é empresario, non é político, é empresario, e ten hotéis, e é dono de hotéis, e está a xerir esta asociación importante de hotelaría de Portugal. Por tanto, e é verdade, eu acabo de estar no Alentejo, e vexo, e falei con bastantes persoas, gosto de falar coas persoas dos restaurantes, de aloxamento local, e as persoas dicen iso, que as reservas que están a ter neste momento, que tiveran até agora, sobre todo turismo portugués, lóxico, e algunhas reservas, por exemplo, da Gota Vicentina, que no Alentejo é moito habitual últimamente, non é? De turistas, por exemplo, alemães, de turistas ingleses, de turistas do resto de Europa, que xa foran canceladas. É dizer, todo isto que está a acontecer en Portugal con a variante Delta e todas estas restrições preocupan moitas persoas fora. Acho que a Olivier lle terá acontecido tamén de amigos que lle terán escrito o ligado, a min, amigas españolas, unha en concreto, há 2 días, que quer vir a Portugal neste verão e a me perguntar quais que son os pontos mellores, os locais para ir máis seguros, non é? As pessoas ficam preocupadas. Mas o que é que, nesta medida, o que não entendo muito bem é que, ok, 11 da noite, mas vamos lá ver, vamos imaginar alguém que está em Lisboa, vai jantar com a sua namorada num restaurante do Bairro Alto. Bom, não pode. Eu sei, quer dizer, pode se forçar. Pode ser hoje, mas não amanhã. Bom, ok, exatamente. Bom, mas pergunto, mas qual é o risco? Pronto, imagino com as medidas do distanciamento social, não sei o quê. Bom, mas estas pessoas, ou seja, tanto este casal ou o restaurante, está a pagar o preço de quê? Está a pagar o preço de uma não fiscalização. Porque os ajuntamentos, mais de 10 países, estão proibidos, que eu saiba, não é? Bom, continuam proibidos. Bom, mas, e isto acho muito bem, mas então porquê que não há fiscalização? Então porquê que no Bairro Alto as ruas estão cheias? Falta polícia na rua, é isso? Sim, mas isto é evidente. Ou seja, por causa disto, das confusões que há, ajuntamentos durante a semana até, há outras pessoas que vão pagar esse preço. E, portanto, se tu tomas uma medida e não há fiscalização, não estou a ver a medida serve para quê?
não estou a entender muito bem. E estou a ver que sinto completamente, já estive em Lisboa esta semana, bem, as panadas na rua, em algumas ruas, bem, parece uau, como parece fosse... É verdade. E depois a fiscalização da que tanto falamos, não é? E falamos há semanas, há 3, 4, 5 semanas deste assunto que é fundamental. O controlo, não é? O controlo onde está o foco realmente do problema tem-se de controlar e fiscalizar. É verdade que não é fácil, mas insistir, porque senão, claro, se tu o único que fazes é proibir, mas proíbes e voltas para trás, mas depois, no momento de abrir, não fazes uma fiscalização, não fazes uma labor também de comunicação em condições a explicar, olha, o vírus está entre nós, temos de ter cuidado, mas é verdade que todo isso é custoso, logisticamente difícil de gerir, eu sei, mas é fundamental, porque senão não vamos conseguir controlar este vírus. Se quando o país começa a estar bem, as pessoas se descontrolam, precisamente depois de tanta proibição, porque quando há tanta proibição, depois as pessoas se descontrolam quando se abre. E então, por isso, esse equilíbrio é tão importante. Entretanto, deu que falar o isolamento do Primeiro-Ministro, depois de ter estado com o elemento do seu gabinete que deu positivo à Covid-19, embora tenha estado de máscara e, como se sabe, vacinado. O Presidente da República pediu esclarecimentos e a Direção-Geral da Saúde diz que é uma questão de precaução. Como é que é em França, Olivier? Igual. Eu admito, e como isto, o programa chama de Visto de Fora, admito que às vezes polémicas que eu entendo e outras vezes polémicas que eu não entendo, deve ser cultural ou não sei. Sim, a mim acontece igual. E neste caso, admito que é uma polémica que eu não entendi. E eu tive que rever, tipo, mas qual é onde é que está ali a polémica? A dúvida do Presidente mas é eu sei, que isto podia levantar dúvidas sobre a eficácia da vacinação. Mas não estou a perceber a polémica, tipo, é muito estranho. Tipo, é super estranho, porque isto é... Não, mas é sério, porque pronto, isto é uma medida que não é tipicamente portuguesa, toda a gente é o quê? Bom, ele pede esclarecimentos, está bem, pronto, houve esclarecimento, polémica acabada. Pronto. É verdade, este é un país, por iso gostamos tanto deste país, é un país que nós como estrangeiros, aínda que sexamos quase de casa, temos unha pequenina costela, así, costela portuguesa, mas ás veces tamén nos sorprenden estas coisas porque realmente son absurdas, non é? Eu estive a estudar, ben, e a ver como é que é en España, e a preguntar a miña irmá que traballa na área de saúde de precisamente COVID do goberno autónomo da Galiza, a preguntar sobre isto e dis, olla, é normal, disme, o mesmo que acaba de responder Olive. É normal. En España, en teoría, se explicou que con a vacinación, en principio, no Consello de Ministros, depois podería, pronto, libertar, digamos, as persoas, mas aínda non se aprobou, non existe unha lei ou un decreto que determine iso, portanto, en España acontecería exactamente a mesma coisa. Poñamos o caso, Pedro Sánchez, o rei de España ou tal, ¿no? Vacinados, en contacto con dúas persoas moito próximas con COVID, con poucos días de diferença, terían de estar isoladas tamén en cuarentena. Mais uma polémica, como tu costumas dizer. Não, depois, não queria utilizar esse termo. E depois o que não entendi na questão do Presidente da República, pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, sim. O que não entendi é que dava quase a entender que ele não soubesse, quer dizer, ao dizer isto, não é quando tu vais dizer a alguém, mas tem que explicar, é do tipo, bom, eu também não percebi muito bem a lei, o que ou será que queria forçar a Direção-Geral da Saúde a rever a norma? Claro, todo está estudado. Mas isto é evidente, quando eu digo isto, estava a ser irónico, mas isto é evidente. Mas pronto, a polémica acabou. E outra coisa... Mas para terminar, Begonha, parece uma coisa engraçada em Portugal. Parece-me, mas já vi que os nossos colegas jornalistas adoram a novela, adoram a novela António Costa Ribeiro. E depois uma coisa muito engraçada neste visto de fora, não é? Com o nosso olhar de jornalistas estrangeiros em Portugal, quando, por exemplo, ontem falava a ministra Mariana Vieira da Silva, depois do Consello de Ministros, imediatamente depois de falar, 5 segundos depois, que acontece?
Presidente da República a postos para dar a súa opinión sobre o que o goberno non é, os xornalistas tamén a postos, ele estaba en Castelo de Vide e a perguntar sobre, é dizer, é sempre igual, é dizer, está tudo estudado ou estudado ao milímetro. Esta semana fica também marcada pela detenção de João Berardo e do seu advogado, que é pouco habitual em Portugal, no âmbito de uma investigação aos empréstimos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos. Olivia, acompanhaste este caso? Pouco, mas lá fora, pronto, de Berardo, não sei a Espanha, mas num francófono ninguém o conhece. No entanto, o que é curioso é que ninguém o conhece, mas muitos foram visitar os seus museus. O seu museu. Vários, que tem vários. Sim, tens razão. E isto é curioso. O que achei interessante neste caso é que é a prova que há cada vez mais personalidades que estão neste momento na mira da justiça em Portugal. Segundo ponto que eu acho interessante é que este caso vem reforçar a ideia aos portugueses que existem grandes problemas de corrupção, ou alegada corrupção, neste caso, na sociedade portuguesa. E isto é algo que eu senti muito forte nos últimos tempos. Claro que eu vivo aqui há 25 anos, eu sempre senti muito mais do que em França a preocupação. Não sei se há mais corrupção aqui do que em França, isto é outro debate. Eu acho que em França os franceses, os políticos e os personagens roubam à francesa, ou seja, é muito mais dinheiro até. Se calhar menos em termos de número de pessoas, mas há mais dinheiro roubado. Mas a questão em Portugal que é curioso é que nos últimos tempos vê-se que há esta preocupação dos portugueses, que já não aguentam. E tem a ver também com o efeito da crise. Menos dinheiro tu tens no teu bolso, mais tu te sentes insultadas por uma pessoa que se riu no Parlamento dizendo que tinha apenas uma garagem. Sí, impunidade. Isto chamase impunidade. Durante moitos anos este tipo de personaxes tiña impunidade en Portugal. Temos unha xustiza lenta e é verdade que este home merece ser ele ten supostamente, non é? Pois ten feito todo este tipo de coisas por enquanto non foi culpado, mas todo aponta a unha investigación de há 5 anos, non é? E todo apunta a que ele cometeu varios crimes de corrupción e en fin, portanto, e lavagem de capitais e demais. Mas, e desaproveitar tamén da súa situación privilexiada, non é? Para conseguir os créditos, os mellores créditos dos grandes bancos portugueses. A ver que o que acontece con este caso, a ver cuánto tempo e que demora este caso, a ver se se consegue resolver. Há muito tempo, mas há moito tempo que se está a falar dos negocios do Berardo, non é? E é verdade que ele artísticamente, non é, os seus museus, eu adoro os seus museus, tanto o de Estremoz, que é impresionante, e os seus museus en Lisboa, mas sin dúbida isto merece ser resolvido e debemos ter unha resposta a todo isto en breve. Temos de avançar, vamos já pôr à prova os conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa. É o semanalmente aguardado Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E o que vos pergunto é se já cortaram a casaca de alguém. Cortamos a casaca? Sim. Cortar a casaca de alguém. Acusar a casaca... Cortar na casaca de alguém. Na casaca. Eu não conheço. Begonha, não? Não conheço, sinceramente não conheço. Cortar na casaca. Parece que Oliveira está a tentar. Tentar. Não tem nada a ver com virar a casaca, que é um termo bem francês. Isso, virar a casaca sim, mas cortar a casaca eu não conheço. Na casaca cortar na casaca. Na casaca. É aquilo que nós fazemos aqui semanalmente. É dizer mal de alguém nas costas. Não, nós falamos ao ar. Nós ouvimos todas as pessoas, não é? Sim. É falar mal de alguém nas costas. Exatamente. Cortar nas casacas. Mais uma expressão para poderem usar. Mas nós entre nós não cortamos nas casacas. Nada. Índice de Tugalidade. Antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
O negativo ten a ver con algo que falábamos há un momentiño neste programa, e precisamente a situación crítica pela que están a atravesar sobre todo os restaurantes, os pequenos restaurantes, os grandes restaurantes, Estrela Michelin, os restaurantes para normal, que non son tascas para un público xeral, os hotéis, en moitos casos, os aloxamentos locais. É tristísimo porque todos eles tiñan esperanzas de que este verão sería mellor e sempre son eles os que están a pagar. Os que están a pagar, e tamén o pequeno comercio de rúa, os que están a pagar as consecuencias desta pandemia sempre son eles, por moito que o goberno anuncie, como anunciou onte, a continuidade dos apoios. Sabemos que os apoios chegan tarde, son poucos. Que vai acontecer con esta xente? Para mí son os nosos héroes deste... Tivemos os sanitarios, non é? Os médicos, enfermeiros como heróis da pandemia, mas tamén eles son heróis porque lles están a fechar, lles están a cortar, lles están a condicionar e eles são trabalhadores independentes. Olivier? O negativo é mais leve do que o negativo da Begonha. Tem a ver com a pancada que os portugueses têm com o vento. Eu admito que eu não... O vento? Espera aí, vou-te contar. Explica lá. Vou explicar lá. E tem a ver com a praia. O meu negativo e positivo esta semana tem a ver com a praia. Mas primeiro, o negativo é que nunca percebi, ou seja, as pessoas às vezes não vão à praia. Eu não se sentem uma espanada porque considero que há sempre vento demais. É sempre. Mas tu gostas de vento, é? Não, mas eu nunca percebi porque é que tu não vais à praia quando está vento. Quando está um pouco de vento. Não, mas quando é muito vento. É desagradável. Não, mas quando é muito vento, entendo. Mas nunca percebi a questão da pancada, que é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa tipicamente portuguesa. Porque é engraçado porque no outro dia estava com amigos, todos, e éramos 6, 5, fomos à praia. O único, já sabia que ia se queixar do vento. Foi o português. Claro, eu sabia antes. Ele dizia, lá está um pouco de vento. Mas a verdade é que em Portugal, salvo as praias do Algarve, o resto são praias ventosas e sabemos que é assim, não é? Não, e sobretudo, a paisagem é tão bonita em Portugal que não é por causa de um pouco de vento, veste um casaco um pouco frio. Está um pouco frio, veste um casaco, caramba. E há corta-ventos também. E para uma galega, o vento e a água fria não é problema. Pronto, e o positivo, Begonha? Pois o positivo chama-se Alentejo. Saben que adoro sair de Lisboa, desligar de tudo, apañar enerxías nos diferentes pontos de Portugal. Desde ano pasado non voltaba ao Alentejo, non voltaba a miña Sambuceira do Mar, que para min é maravillosa. É unha vila que tanto sufreu precisamente coa pandemia, con o tema dos inmigrantes, da cerca tamén que viveran. E é unha maravilla voltar a Sambuceira do Mar, voltar a esas praias. Eu sei de algunhas praias vento, que teñen non, mas alguma praia que non ten vento, mas non vou dizer o nome. Non digas. Vamos ouvir o positivo do Olivier. E de pessoas maravillosas. Agora, no positivo do Olivier vai ser essa praia. Exatamente. Agora, o positivo na questão da praia, o que é uma coisa que é incrível em Portugal é que cada vez que eu levo um estrangeiro numa praia, que eu vou sempre nas praias, muitas vezes nas praias onde eu vivo, perto de Almada, nas praias todas da Caparica, onde já nos temos encontrado, Olivier. Exato. E cada vez que eu levo lá um estrangeiro, e ele diz uma frase que é verdade, por acaso, eles estão lá na esplanada da praia e dizem assim: fogo, mas isto parece um Brasil, parece o México. E de facto, o que é extraordinário, Portugal, sendo um país europeu, não é? Estamos longe de imaginar que existem paisagens tão paradisíacas que às vezes nos fazem lembrar destinos mais exóticos. Então, para nós, europeus, Brasil e México será mais exótico do que, em princípio, a Espanha, a Itália ou uma França, não é? E lá, às vezes, em Portugal, tens pequenos pedaços de paraíso. A 10 km de Lisboa. A 10 km, onde tu achas que tu fizeste 4.000 km ou 10.000 km. E é o meu positivo da semana. Concluímos assim mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino, e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, obrigado, Anabel.